Próximo exercício. Um grupo é constituído de 6 homens e 4 mulheres. 3 pessoas são selecionadas ao acaso, sem reposição, tá? A gente não coloca as pessoas de volta. Qual a probabilidade de que ao menos 2 sejam homens, tá? Bom, você vai selecionar 3 entre essas 10 pessoas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é contar o total de grupos. Deixa eu escrever isso. Total de grupos com 3 pessoas. Com 3 pessoas. Pessoas, certo. Como contar o total de grupos com 3 pessoas? Você tem 10, escolhe 3 delas, independente do sexo por enquanto. Você tem 10, escolhe 3. Quantos grupos podem ser formados? Isso é um problema de combinação, né? Vou fazer uma combinação, deixa eu escrever aqui. Vou fazer uma combinação de 10 elementos, são 10 pessoas, tomadas 3 a 3. Quero fazer grupos com 3. Relembrando a fórmula da combinação. Combinação de n elementos tomados P a P, a gente calcula assim. N fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial, tá? Lembre-se que as combinações são diferentes dos arranjos. Na combinação, a ordem que você escolhe as pessoas não tem importância. O importante é saber quem são as 3 e não a ordem que elas são retiradas, que são selecionadas, tá? Diferentemente do arranjo. Então, o que é que a gente faz? Faz essa continha. Combinação de 10 tomados 3 a 3. Isso dá 10 fatorial. Dividido por 10 menos 3. Eu vou escrever, mas você pode colocar diretamente, tá? Você já pode fazer diretamente o 10 menos 3 e coloca o 7. Vezes o 3 fatorial. Bom, embaixo vai dar 7, como a gente mencionou. Então, você vai espalhando o 10, que está em cima, o 10 fatorial, você vai espalhando até chegar no 7. Você não precisa mais passar do 7. Aí você coloca o fatorial no finalzinho do 7. Tudo isso é dividido por 10 menos 3 dá 7 fatorial, vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6, ou você pode colocar 3 vezes 2 vezes 1. Nem precisa colocar 1, na verdade, mas eu coloco só para dizer de onde está vindo, que é do 3 fatorial, mas é desnecessário. Cancelei o 7 fatorial com 7 fatorial. Agora eu começo uma série de simplificações. Bom, deixa eu fazer antes de fazer essa simplificação, fazer um comentário. Você não precisa sair fazendo essa simplificação que eu vou fazer agora. Você pode multiplicar todos os valores que estão em cima. 9 vezes 8 dá 72, 72 vezes 10, 720. E divide por 6, que é o resultado do produto de 3 vezes 2. Geralmente eu simplifico, mas você vai escolher qual caminho você vai fazer. Multiplica todo mundo em cima e divide pelo resultado da multiplicação de todos que estão embaixo, numerador e denominador, ou faz o cancelamento, que às vezes facilita para fazer de cabeça. 9 dividido por 3 dá 3, e 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 10 dá 120. Então a resposta, independente do caminho que você escolha, vai dar 120, tá? Então, o total de grupos com 3 pessoas. Agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que ele quer na questão? Calcular a probabilidade de que ao menos 2 sejam homens. Ao menos 2. Então, grupos com pelo menos 2 homens. Vamos ver. Total de grupos com pelo menos 2 homens. Pelo menos 2 homens. O que isso significa? O grupo pode ter 2 homens e uma mulher. Lembre-se que os grupos são com 3 pessoas, tá? O grupo pode ter 2 homens e uma mulher, é um caso. Ou pode ter os 3 homens. Então eu tenho que dividir em 2 casos. Ou o grupo tem 2 homens e uma mulher. É um dos casos. E o segundo caso é o grupo ter 3 homens, tá? E só atende ao problema, né? Que ele quer saber a probabilidade de que ao menos 2 sejam homens. Então, nesses 2 casos, tem ao menos 2 homens, tá? Vamos começar com o tipo de grupo que tem 2 homens e uma mulher.
Quantos são ao todo? Vamos fazer essa conta. Bom, você quer escolher 2 homens, mas ao todo existem 6 homens. Entre os 6 homens, quantos grupos com 2 homens, grupos distintos, podem ser formados? Então, mais uma vez, é um problema de combinação, né? Você tem uma combinação de 6 homens e você quer escolher 2 deles. Vamos ver de quantas formas isso pode ser feito. Eu tenho que multiplicar pela quantidade de maneiras de escolher uma mulher. É um problema de combinação, mas é muito mais simples, né? Você tem 4 mulheres e quer escolher uma delas. Existem 4 formas distintas. Então eu multiplico o resultado dessa combinação aqui por 4. Vamos fazer a continha. Bom, isso dá 6 fatorial. Deixa eu só botar um pouquinho mais para baixo, que está ficando um pouquinho confuso aqui. Isso dá 6 fatorial dividido por... Estou fazendo a combinação, né? Combinação de 6 tomado de 2 a 2. 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Lembrando que tudo isso está multiplicado por 4. Então fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou parar no 4 fatorial porque no denominador 6 menos 2, essa continha do denominador, 6 menos 2 dá 4. Vai ter um 4 fatorial aqui embaixo. Vezes 2 fatorial, que é 2. 2 vezes 1 dá 2. Vezes 4. Cancelo o 4 fatorial com 4 fatorial. Posso cancelar o 2. Dividir o 2. Dividir o 4 por 2. Dá 2. E aí, 2 vezes 5 dá 10. Vezes 6 dá 60. Existem 60 grupos, 60 conjuntos, né, grupos que podem ser formados com essas 10 pessoas, de modo que tenha 2 homens e uma mulher. Existem 60 grupos. Agora vamos para outro caso. Grupos com 3 homens, tá? Aqui é mais simples porque é direto, né? Combinação dos 6 homens que nós temos para escolher 3 deles. Vai direto para a fórmula. 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Para ir no 3, porque embaixo vai ter um 3 fatorial, né? Já tem, né? E vai ter outro aqui. 3 fatorial, que é 6 menos 3, vezes 3 fatorial de novo. Aí esse 3 fatorial eu posso colocar o 6. Já direto. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí cancela um bocado de coisa aqui, ó. Este com este e o 6 com 6. Que dá um total de 20. 5 vezes 4 dá 20. Como os grupos podem ser do tipo 1 ou do tipo 2, né? Tipo 1 que deu 60 no total, ou do tipo 2 que dá 20. 60 mais 20 dá 80. Então, o total de casos favoráveis é 80. Probabilidade procurada é casos favoráveis, 80. A soma desses dois números, tá? Lembrando que eu estou somando porque eu dividi em casos. Ou neste, ou no de baixo, né? Ou 2 homens e uma mulher, ou 3 homens, são casos que nos atendem. Então esse ou aí dá a ideia da soma, né? Então 60 mais 20 dá 80, dividido pelo total de grupos, que a gente já tinha calculado no começo, 120. Cancela os zeros, divide aqui por 4, né? Para deixar simplificado, 2 dividido por 3. Você pode deixar assim, você pode deixar em notação decimal, dá uma dízima, né? Ou pode deixar em porcentagem. Aí eu dou uma arredondadazinha quando eu coloco em porcentagem, geralmente. 66,66666. Aí eu coloco um 7, porque eu arredondo o 6 para o 7. Aí aqui está em porcentagem, tá bom? Então qualquer uma dessas formas está correta de ser respondido esse exercício. Beleza?